São quantas técnicas na gravura que existem? Assim, eu nem diria técnicas, né? Mas são quantos tipos, né? Eu posso te falar dos mais clássicos, né? Porque eu acho que hoje você tem que imaginar o seguinte. O acesso aos materiais era muito limitado ali século XVI, XVII, então a madeira estava disponível para isso. Por isso a xilogravura vem primeiro. Depois começa a se trabalhar material como o metal, e o linóleo vem em seguida. As pessoas também descobriram a pedra calcária lá na Bavária, que é o que faz a litografia, ou a litogravura, se for o impresso. O que é? Aí não tem baixo relevo. Ali tem o que a gente chama de repulsão por água e óleo. Água e óleo não se misturam. A litografia, seria a mãe do que a gente tem hoje, que se chama a impressão offset. Entendeu? Então, o que eu posso te falar é que gravura tem litografia, tem a calcografia, ou então a gravura de entalhe, que é o metal, a linografia, com o linóleo emborrachado, a xilografia, que é com a madeira. E hoje, mais recente, tem uma infinidade de materiais disponíveis que a gente pode explorar e trabalhar a gravura. E aí você deve pensar, Val, ficou difícil agora dar nome para essas coisas, né? Uhum. Ficou, porque eu apresentei essa dos pescadores, né? É em PVC. Como é o nome disso? Como é que se dá um nome para isso? É verdade. E aí, como você daria o nome? Como você daria? Canografia. E Breno? PVC grafia. É o que eu uso. PVC. Porque eu tento ser didático com as pessoas. Né? Veio de um PVC. Né? Mas é isso. Então, eu não sei te dizer quantas, mas já tem no bom maranhense, já tem um bocado aí. Um bocado. A técnica de impressão de jornal é algo que a gente pode fazer uma analogia com a gravura, não? Tem, eu estava conversando antes. Porque tu sabe, né, Brenda, como é a impressão de jornal, né? As pecinhas, assim, que a galera Não. Não, isso eu tô falando antigamente. Aí era eu digo já, essa impressão agora, né? moderna mesmo, que... Moderna eu não sei como é. Pra mim eram impressoras. Que Brenda falou, a linotipia, e há muito tempo que trabalhava com os tipos móveis. Isso, a gente estuda sobre isso no jornalismo. E dali você está caminhando já para o offset, que você tem as imagens na chapa, no cilindro, são entintadas individualmente para gerar as cores, as 4 cores, né, que é o CMYK. Uhum. E ter o impresso, que é o jornal. Mas esse processo de impressão água e óleo, né, ele vem ali da litografia, que é a impressão da gravura na pedra. Então, você vê que tem não vou falar uma evolução, mas uma sucessão de técnicas a fim de que facilitasse o processo de impressão. Eu digo em quantidade, desde os primórdios da imprensa, esse era o intuito. Você deve imaginar que uma Mona Lisa, ou uma obra de arte muito famosa naquela época, como as pessoas faziam para ver, apreciar? Nem todo mundo tinha condição de ir até ela. Mas o burburinho nos lugares chegava, existe essa obra. Então, era importante que essa técnica ela foi importante para democratizar o acesso à arte também. Só que, quando ela entra como algo utilitário. A gente está falando aqui de obra de arte de apreciação, né? De deleite, podemos dizer assim, mas também de crítica, porque tem a imagem, ela está comunicando algo. Mas, quando a gravura surge, ela é utilitária. Por quê? Porque ela vai para o livro. O livro, em tipos móveis, ele era texto. Depois a gravura surge para colaborar ali, para juntar as forças e dar imagem também ao texto, porque muitas pessoas não liam. Sim. Mas a imagem fala muito. A história do Brasil ela é contada muito por imagens, com as viagens ali do Hans Staden. Não somente ele, mas muitos viajantes que vinham para cá e contavam histórias, as primeiras fake news estão aí. Era dessa forma. Imagina alguém que nem viajou, um ilustrador, mas alguém era um aventureiro, um explorador, um pirata, volta para o país dele e diz, eu vi monstros, eu vi isso, canibais, eu vi tudo, e eu preciso que você desenhe os canibais. E como é que ele é? O relato da memória de alguém, da experiência de alguém para outro. Olha o tamanho desse ruído. Agora, ele ilustra algo que de repente não corresponde nada à realidade. Aí a gente tem isso em mãos depois em forma de livro. E assim a gente vai contando a história.
truncada de alguma forma. Me lembrou... A gravura começa assim. Me lembrou as ilustrações da Idade Média de animais africanos. Exato. Você já deu uma olhada? É completamente surreal, completamente diferente. Porque é falado mesmo. Ó, eu vi um bicho que parecia um gato gigante, com juba, e a cauda dele era desse jeito, e aí tu vai ver a ilustração do cara na época, uma coisa completamente diferente de um leão. É muito diferente. E é diferente assim, um retrato falado. Você vai na polícia, você sabe, é um humano, se trata de um humano. Eu sei o que é um humano. Eu vou tentar ilustrar um humano específico. Agora imagina, o cabra chega aqui, ele volta pro país dele, tem que dizer, eu vi um bicho preguiça. Não tem referência. Não tem nada parecido. Como é que se desenha um bicho preguiça se tu não sabe o que é? É a gente imaginar, por exemplo, as caravelas chegando e os índios olhando e eles sequer conseguiam... Descrever. Não é nem descrever. Era sequer formar na mente a imagem do que eles viam. Porque não existia exatamente nenhuma referência do nada, então não conseguia nem sequer formar uma imagem mental real, mesmo enxergando, mesmo vendo. Então, que é o que acontece, ou seja, quando o cara tenta transformar a imagem mental em algo descritivo, ele não consegue descrever, porque falta referência, é um recorte de algo muito diferente do que ele... Né, ele não tem referência para aquilo. E é muito difícil fazer isso. Agora, a quantidade de ruído que se gera com... Vou ao banheiro, lá rapidão. A quantidade de ruído que se gera dentro desse processo é muito grande. Então, a gravura, ela em algum momento teve isso também. Mas eu acho que a gente não pode deixar de ressaltar essa importância que ela teve para democratizar, vindo até os livros e, enfim, só ganhando espaço. Até chegar um momento onde a impressão não precisava, de certa forma, mais da gravura nesse sentido, e os artistas encontraram nessa expressão, nessa linguagem, uma forma também de comunicar alguma coisa, passando por esse processo que a gente já conversou bastante aqui.